Olá para você que acompanha a nossa programação, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando mais uma edição do Conhecimento da Fé. Este programa que nos ajuda a crescer no conhecimento de nossa fé cristã e a aprofundarmos em nossa espiritualidade. De modo especial, quero agradecer a você que nos honra com a sua audiência. Sempre está do lado de lá, nos acompanhando e nos honrando com a possibilidade de entrarmos na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Obrigado a você que nos acompanha na quarta, às 9h30 da noite, ou no sábado, ao meio-dia, aqui na TV Pai Eterno. Começamos o nosso conhecimento da fé de hoje pedindo a luz e a força do Espírito Santo, rezando juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao longo do tempo do Advento, nós somos guiados por alguns personagens que marcam a história da salvação e nos apontam para Jesus. Esses personagens aparecem naturalmente na liturgia. Mas quem são as figuras bíblicas do Advento? Para o nosso diálogo e aprofundamento deste conhecimento da fé de hoje, eu recebo o fráter Antônio Matosinho, responsável pela Juventude Missionária Redentorista da província de Brasília, a Jumire. Fráter Antônio Matosinho. Matosinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, padre. É uma alegria estar aqui no programa. Obrigado por todos que nos acompanham, para a gente poder partilhar um pouquinho desse tempo rico da Igreja do Advento, a partir das figuras bíblicas que a liturgia nos mostra. Matosinho, eu primeiro queria que você se apresentasse, né? Você está num período de formação, um período intenso de aprofundamento dentro do campo da teologia, está aí também se preparando para receber o ministério. Fala um pouco da sua experiência, do momento que você está vivendo enquanto missionário redentorista. A missão redentorista ela nos possibilita muitos trabalhos e experiências. Eu sou juniorista, de voto simples, próximo da ordenação, concluí recentemente os estudos teológicos, ainda daqui a alguns meses a minha apresentação monográfica, um trabalho também que parte da liturgia até chegar ao caminho da moral social. E atualmente eu trabalho com a Juventude Missionária Redentorista, um trabalho que procura encarnar o carisma da congregação, os sonhos de Deus em Santo Afonso, também nos nossos jovens leigos, aqueles que fazem parte da nossa experiência missionária nos dias de hoje. Matosinho, quando nós falamos então desses personagens, né? Nós aqui reunimos 3 personagens. Eu queria que você falasse então quem são eles, para a gente poder começar a nossa conversa. A liturgia do Advento, nas 4 semanas, vai enfatizar para a gente 3 personagens importantes na Sagrada Escritura, conhecidos na nossa liturgia, bastante citados também em vários momentos da vida da Igreja. Primeiro nós temos a figura de Isaías, o profeta. Nós sabemos que no texto bíblico há uma complexidade acerca da figura de Isaías, porque há na redação não apenas por assim dizer, mas a organização do livro de Isaías, no chamado Proto-Isaías, no Deutero-Isaías, nessa imagem de que há uma formulação dos escritos proféticos em torno dessa figura que é real, que é existente na Sagrada Escritura, mas que se organiza os escritos a partir da mensagem central de Isaías. E a gente pode dizer assim que Isaías é a figura da espera no Antigo Testamento. Uma outra figura
para a gente necessária para poder pensar, meditar e bem rezar o advento é João Batista, o precursor. Na figura de João, nós temos ali a preparação. Sim, em Isaías nós temos a espera, em João Batista nós temos a preparação. Esse momento da espera que começa a atingir o seu ápice, o seu clímax no enredo bíblico, e aí que puxa uma outra figura, que é a figura da Virgem Santíssima, de Nossa Senhora. Em Maria nós vemos a espera que chega no clímax pela preparação no precursor. Em Maria nós vemos a esperança desabrochar na humanidade. Aquele que era o prometido vem até nós pelo sim de Maria. Frate Matosinho, quando a gente fala de Isaías, de quem nós estamos falando, né? Vamos primeiro olhar esse sujeito que é um profeta, que tem um livro com o seu nome na Bíblia, um livro longo, né? Eu queria que você falasse sobre esse personagem. A gente pode dizer da pessoa de Isaías, há certa segurança a falar da pessoa de Isaías na Sagrada Escritura. Nós sabemos que é um homem que viveu em Jerusalém, nascido em Jerusalém, muito provavelmente pertencente à aristocracia da cidade de Jerusalém, um homem que foi envolto pela literatura profética desde o seu nascimento, e que até o capítulo 39 da profecia de Isaías apresenta essa identidade, o que nós chamamos do proto-Isaías, um primeiro Isaías. Está organizado, como se fossem 3 blocos que foram organizados em um único livro de Isaías a partir de um cerne da mensagem. Este homem, historicamente definido, é um profeta. E aí é importante a gente pensar o que significa isso. A Sagrada Escritura, a própria palavra Bíblia, nos dá essa ideia de que é um compilado de muitos livros, uma biblos, então uma biblioteca, uma reunião de muitos livros, e onde há muitos livros, muitas seções, nós temos muitos gêneros textuais, gêneros literários. Entre estes, o gênero profético. O gênero profético que responde não a uma reunião de previsões mirabolantes. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes nós carregamos a palavra, ela recebe uma carga de ideias a partir da história. E principalmente pela influência midiática, cinematográfica, também de cunho espírita, vale dizer, a gente tem a ideia de profeta como um adivinho, como um previsor de todas as coisas, aquele que é capaz de fazer adivinhações ou previsões. Mas o profeta, em se tratando de Sagrada Escritura, se refere a um outro personagem, aquele que é capaz de somente fazendo a vontade de Deus, então pressupõe um homem ou uma mulher de piedade, fazendo a vontade de Deus, observando, ou seja, seguindo o caminho da justiça. Para o Antigo Testamento, o homem justo, a mulher justa é o santo. Então, fazendo este caminho, consegue identificar na vivência do povo à sua volta, no seu contexto social e histórico muito determinado, se a vontade de Deus está sendo feita ou não. Então, Isaías é esse que vai olhar para a fidelidade e infidelidade do povo, para as questões de justiça e injustiça, e, embora vindo da aristocracia, construir as suas críticas acerca dos reinados e também dos juízes do seu tempo. É interessante observar que a mensagem de Isaías, como você disse, uma mensagem de espera, mas nós precisamos falar espera de quê e espera de quem? Como eu disse que há um contexto, a vocação de Isaías, nem todo profeta tem a vocação bem definida na Sagrada Escritura, e aí é preciso, no contexto, no agir profético, perceber essa vocação. Não é o caso de Isaías. Isaías é muito claro desde o início do seu livro que o Senhor o chama, o Senhor na palavra o purifica, né? O toque de Isaías com a brasa para purificação, e ali a palavra é a palavra do Senhor. Quando ele diz na sua mensagem, a gente precisa pensar que Isaías passa por 3 reinados, né? Os reinados de Osias,
o reinado de Ezequias no final e o reinado de Joatão inicialmente. Joatão, Osias e depois Ezequias. Então, é um profeta que fala para mais de uma geração do seu povo. É um profeta que vai dizer da mensagem. Embora ele diga de uma mensagem para aquela realidade específica da sua época, os santos padres da igreja conseguiram perceber em Isaías a capacidade de, ao dizer para o seu tempo, também ultrapassar a realidade histórica definida para falar da vinda do Salvador, uma realidade de um reinado de paz, muito mais que um reinado de tomar a força e restabelecer o reinado de Judá dentro da história das tribos de Israel. Qual que é a ideia desse reinado que Isaías propaga através da sua profecia e o que isso tem a ver com o tempo do Advento? O reinado que Isaías começa a anunciar é um reinado de libertação. A gente sabe que o povo de Israel era uma pequena parcela do povo que vivia na região do Crescente Fértil, como nós conhecemos, uma pequena parcela dos povos semitas. E essa parcela que se diferenciava não por uma identidade territorial, porque viviam de modo seminômade, mas se diferenciavam porque o que os identificava era a crença no Deus único, o Deus revelado, o Deus salvador, aquele Deus da profecia, o Deus da promessa abraâmica. Então, esse diferencial, o Deus que retira o povo do meio dos povos para revelar-se a eles como único Salvador, continua revelando-se na profecia de Isaías para o ápice do que nós chamamos processo revelatório, que é a vinda do Senhor. Então, ele começa a anunciar essa libertação que é maior do que a libertação temporal. É uma libertação para um reinado que não é um reinado de poderio temporal, mas um reinado eterno, o reino de Deus, aquele que há de vir. E aí nós vamos identificando isso, por exemplo, no texto, quando se dirige a profecia a Ezequias, do filho que virá, o Emanuel, o nascido de uma virgem, os padres da igreja tomam essa profecia e conseguem assimilar no processo histórico da salvação com a Virgem Santíssima, que é a nossa terceira figura e que trabalharemos posteriormente. E dali o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está no meio de nós. Processo de encarnação do Senhor. Por isso a espera de algo diferente do que se está vendo. A espera de uma libertação diferente da libertação pela força, pela guerra, pelo poderio bélico, mas uma libertação que pressupõe conversão, uma mudança de direção radical. Quando nós lemos Isaías, e de um modo especial, desde o começo, lá no capítulo 2, versículo de 1 a 17, fala dessa peregrinação dos povos a Sião, quando diz, lá no finalzinho, ó vinde, casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor, falando-nos sobre esta caminhada, sobre esta busca. Fala de uma virgem que dará à luz a um filho, essa donzela que dará à luz. Aqui podemos dizer que existem prefigurativos. Sim. Que vestem, por conseguinte, a imagem da Virgem Maria e do menino Jesus no tempo do Natal. Por isso que há um alinhamento ou há uma delimitação de leituras de no tempo do Advento para entendermos o Natal? Exatamente. A gente, no gênero bíblico, a gente trabalhando nos gêneros bíblicos, a gente vê os sinais prefigurativos. Porque, embora sejam múltiplos livros, como o inspirador é um só, que é o Espírito de Deus, ele constrói uma trama muito bonita e sintética, onde os personagens se colocam nas suas posições históricas para revelar uma realidade que é eterna da salvação. Então, em sinais prefigurativos, naquela virgem dita para o povo de Deus no reinado de Ezequias, a gente vê os sinais prefigurados da virgem que dirá o seu sim, da virgem que carregará o Salvador. E é curioso porque o reino de Judá e da Samaria no século VIII a.C., que é o período histórico determinado de Isaías, vive um período de bonança.
E esse período de bonança deixa os povos à vontade para não vivenciarem aquilo que é a fé, aquilo que é a fidelidade. E Isaías vem dizer isso. Como nos é a preparação do Natal também. Dizer que a fartura, a estabilidade, a bonança não revelam nem de perto aquilo que é o grande sinal dos tempos, o grande sinal da nossa história, a vinda do Senhor até nós. E revela de algum modo também, nestes sinais prefigurados, que a iniciativa é divina. Não é do homem, não é da mulher, e que nós devemos ter a sensibilidade da espera para identificar que a iniciativa divina quer tocar a nossa humanidade e nos resgatar. Chama a atenção o louvor que Isaías faz lá no capítulo 63, com todos os oráculos, a recordação da história, lembrando as misericórdias do Senhor, chamando atenção a essa súplica, né, que nós lemos na primeira leitura do primeiro domingo do Advento, né, que fala, se rompesses os céus e descesses. Eu queria que você, de modo breve, pudesse falar, Matosinhos, sobre a divisão do livro de Isaías, só para a gente entender essas diferenças que se complementam. Como eu estava dizendo ao início, o livro de Isaías, ele é uma organização dos hagiógrafos. Então, os sagrados autores, divinamente inspirados, eles estruturam o livro. O livro de Isaías, até o capítulo 39, como eu já tinha dito, fala do proto-Isaías, que é retirado dos alguns discursos apocalípticos que tem ali, no sentido propriamente das profecias de Isaías, que falam sobre os cataclismas e sinais de que a infidelidade dos povos pode ser vista como que também nos sinais dos tempos, nos sinais naturais, essa infidelidade, como uma forma poética de fazer tocar a sensibilidade das pessoas. Depois nós temos ali o capítulo 40, que é o chamado livro da consolação. E dentro do livro da consolação nós temos muitas identificações também com o Senhor, que são feitas posteriormente na liturgia da igreja durante a Semana Santa de modo especial, com o núcleo do servo sofredor. E depois nós temos o chamado Deutero-Isaías, que compõe os capítulos finais desse livro, e fala desse cântico também seráfico, obrigatório, de reconhecer a questão moral que diferencia a índole do povo de Deus. Então, nesse sentido, de modo muito rápido. Tá certo, muito obrigado. E eu agradeço desde já a você que nos acompanha com a sua audiência. Nós vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a figura da preparação, João Batista. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre os personagens do tempo do Advento. Isaías, João Batista e a Virgem Maria. E neste segundo bloco, nós vamos falar sobre João Batista. Para ajudar no conhecimento da fé, nós estamos recebendo o Frater Antônio Matosinho, ele que é responsável pela JUMIRE, a Juventude Missionária Redentorista da província de Brasília. Frater Matosinho, falamos no último bloco sobre Isaías enquanto personagem e Isaías enquanto o livro da profecia, onde as leituras são retiradas para enriquecer as nossas liturgias deste tempo do Advento. E agora falando deste personagem, João Batista. Quem foi João Batista? É necessário dizer que na Sagrada Liturgia, como a igreja é mãe e mestra, ela nos instrui na fé e nos educa nessa fé. Então os personagens não são desconectados, embora haja distância histórica deles, mas não são desconectados para a mensagem do Advento que a gente
tenta fazer a leitura. João Batista é a figura histórica do último profeta da Sagrada Escritura e marca ali o inaugurar da nova aliança, da definitiva aliança na vinda do Senhor. E a própria Sagrada Escritura testemunha que não surgiu entre os nascidos de mulher outro maior que João Batista. Dado o itinerário que ele estabelece, é bonito a gente ver que na Sagrada Escritura o próprio nome João já é para dizer que o Senhor é favorável, né? Apresenta o nome João, traz essa mensagem, o Senhor é favorável. E porque o Senhor é favorável, ele escolhe, ele elege entre os nascidos neste mundo para tornar a sua mensagem acessível, essa mensagem que é de salvação plena, que é a mensagem de quem é Deus. João, portanto, é um entre os muitos personagens, por assim dizer, que nos trazem uma realidade de revelar a grandeza de Deus mediante a sua fragilidade e pequenez. Ele nos traz, esse personagem que quer mostrar quem é Deus a partir da sua fragilidade. Então, quando a gente pega todo o texto, a gente vê uma vocação asceta em João Batista, o trabalho, o itinerário dele de procurar na sua vocação o isolamento, o deserto que é lugar do encontro com o Senhor. A Sagrada Escritura testemunha que o deserto, a montanha são lugares do encontro com o Senhor. Então, ele não só se dirige ao deserto, como ele vive ali. Então, ele vive na presença do Senhor, num itinerário de consagração pessoal, muito próprio com o que a gente tem no livro dos Números e de Levítico, do Nazireu, aquele que é consagrado e entregue ao Senhor desde o seu nascimento. É um chamado para mudar os costumes de um povo. A ideia da bonança vivida pelo povo, pelo reino de Judá e da Samaria, que lá atrás Isaías denuncia e fala da infidelidade do povo, em João Batista é renovada agora neste momento de preparação, quando ele diz que os povos precisam reconhecer que o Senhor vem. E é bonito como ele utiliza as figuras próprias do tempo para poder construir esse itinerário da vinda do Senhor, desse anúncio do Senhor. É interessante como os personagens estão unidos entre si, até porque nós podemos dizer que em João Batista, Isaías está presente. Está presente. Se nós olharmos para Isaías no capítulo 40, versículo 3, clama uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, tornai retas no ermo as veredas do nosso Deus. Todo vale seja levantado, todo monte e colina sejam rebaixados, o que é torto se torne reto e o que é acidentado se torne plano. Será então revelada a glória do Senhor e toda a carne verá o que a boca do Senhor falou. Uma voz diz, clama. Essa voz que clama no deserto é, de alguma forma, atribuída e nós identificamos essa voz na pessoa de João Batista. Um hiato de tempo, aí, um intervalo considerável de tempo separam esses dois personagens, né? Separam, nós temos 7 séculos aí de diferença nesse hiato temporal deles e é bonito perceber como a dimensão da fé nos possibilita esse rasgo, essa fresta que nos tira do tempo dentro da história para revelar a mensagem que é mais profunda. Nós vemos em João Batista, essa voz que clama no deserto, nós vemos os sinais prefigurativos, mais uma vez, de Isaías, que se realizam em João Batista. E a sagrada liturgia das horas, que os religiosos se obrigam à oração por piedade também e por beber dessa tradição histórica nossa judaica cristã, a Sagrada Liturgia das Horas, cotidianamente, na hora das laudes, reza essa realidade que nós vimos prefigurada, daquele que vem
preparar os caminhos do Senhor. Nós dizemos o Messias e seu precursor como título desse hino bonito que se é rezado, um hino da liturgia das horas, onde nós vemos que essa preparação desde o nascimento de João é toda admirável, mas não para exaltar a figura de João Batista, mas para colocá-lo como um sinal. Ele vai dizer de si mesmo como a seta que indica o Senhor, que indica aquele que vem depois dele. Essa voz que clama no deserto é dizer aquele que se encontra com o Senhor, aquele que vive a realidade da antiga aliança de fidelidade à lei, é capaz de observar que o Senhor virá tocar essa realidade histórica de modo ainda mais pleno, trazendo aquele que é o seu ungido, o Messias. É interessante porque o evangelista Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5, ali o evangelho da infância, antes de falar do sagrado nascimento de Jesus, um outro nascimento antecede a celebração da encarnação do Filho de Deus, que é o anúncio do nascimento de João Batista, onde diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Lá no versículo ainda 10, quando ele está no santuário, no serviço sacerdotal, oferecendo incenso, já junto ali do altar, aparece-lhe um anjo do Senhor de pé à direita do altar. Quando Zacarias o viu, fica perturbado e o medo apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: não temas, Zacarias, pois tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho e tu o chamarás pelo nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, e com o seu nascimento muitos se alegrarão. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre de sua mãe será repleto do Espírito Santo. O próprio nascimento de João Batista, por assim dizer, é um evento miraculoso da intervenção de Deus na história, principalmente desse casal, Isabel e Zacarias, né, Frater? A intervenção de Deus na história, ela sempre está para nos despertar para as maravilhas do desígnio salvífico. É bonito a gente ler com cuidado esse texto, que ele vem antes da vinda do Senhor, e como é possível construir diversos paralelos com o anúncio da vinda do próprio Senhor, ao ponto que João Batista é questionado se é ele ou se virá outro, ao ponto que revela Jesus posteriormente que é outro que virá, aquele que ele diz o Cordeiro de Deus, aquele que indica, portanto, que será o nosso Salvador, porque essa figura do Cordeiro é uma figura conhecida para a antiga aliança, daquele que é o resgatador dos pecados de modo com a lei. Mas com estes termos que nós vemos, nós temos, portanto, conhecimento da salvação. Deus toca a humanidade dentro da sequência histórica dos acontecimentos de modo miraculoso para nos despertar. O anjo, o enviado, o mensageiro, é ali a figura do próprio Deus que toca a história. E é um convite à fé. Isso é o mais bonito desse texto, porque é um convite à fé. A tradição, a vivência da religiosidade, a fidelidade precisa e não pode ficar apenas no formalismo. É preciso dar um passo a mais e viver essa radicalidade da fé. Aquilo que, humanamente falando, era impossível para aquele casal em idade avançada, o Senhor toca e realiza a história para dizer que é só o início de uma história ainda maior, de sinais ainda mais prodigiosos dentro da história da salvação. Quando falamos do nome João Batista, nós estamos falando de uma pessoa e de uma missão que
que compõem esse nome. Sim. Eu queria que você falasse então dessa designação, né, do nome e também da missão que ele assume. É sabido que para o povo da antiga aliança, o povo de Israel, os nomes eles eram herdados historicamente dentro do contexto familiar. Então era comum que as crianças adquirissem nomes advindos de familiares que causava o lastro do clã familiar. E na família de João Batista não havia nenhum precedente com esse nome. Mas a mensagem do Senhor é tão profunda que cala, que silencia o pai Zacarias e deixa apenas que o nome dito e deixado como mensagem ecoe dentro da história. E foi dito, João significa o Senhor é favorável. É favorável aos que ele toca, aos que ele alcança. E de que modo é favorável? Em toda a história da salvação. Ao ponto que aquele silêncio é rompido quando a promessa do Senhor é realizada no nascimento. João é o seu nome, ou seja, de fato o Senhor é favorável e nessa criança começa a realizar o itinerário missionário que propõe até que venha o seu filho para realizar de modo pleno aquilo que é a missão salvífica, conhecer quem Deus é verdadeiramente. Qual que era a atuação? Porque alguns elementos da vida de João Batista são colocados como bem diferentes do povo de seu tempo, né? Ele mora fora da cidade, ele se veste de forma diferente, ele tem uma alimentação diferente e ele abraça uma missão diferente. Que missão é essa? E por que ele é tão distinto do povo de seu tempo? Eu acho que um bom termo para a gente distinguir seria a expressão de testemunho. A ideia de testemunho e uma presentificação do Messias. No sentido de que tudo aquilo que era muito relevante para a sociedade do seu tempo, para João Batista é abdicado como um sinal de consagração e reserva para o Senhor. Se Deus é favorável, tudo isso que é tido socialmente como extremamente relevante ou fundamental, em João Batista é colocado em segundo plano para dizer da providência divina, que o Senhor é favorável e alcança os seus, e mesmo assim também para um rebaixamento, já que a ideia é o testemunho, um rebaixamento da figura de João para a glorificação do Senhor. O testemunho de João, ele é tão intenso porque a gente vê o encontro das crianças no ventre das mães, a exaltação de João no ventre de Isabel. Ali como primeiro testemunho da glorificação do Senhor, do encontro com a presença do Messias. Depois na vida, um testemunho de abnegar-se para revelar o que é essencial. Porque o Senhor não quer holocaustos e sacrifícios, mas um coração que seja generoso, um coração que seja todo voltado para Ele. E no itinerário de vida de João Batista, um novo rebaixar-se ao manifestar Jesus no seu batismo. E finalmente, no fim da sua vida, o testemunho final, a dimensão da martiria, a entrega definitiva, o confiar-se inteiramente ao Senhor, inclusive com aquilo que temos de mais precioso e valoroso que Deus nos dá, que é a vida. Nós podemos dizer que então João Batista fecha o ciclo profético, ele encerra esse período então de preparação que vem de outros profetas, vem de uma expectativa criada em outros tempos, esperar em Deus, e ele consegue contemplar essa espera concretizada diante dele? Consegue. Ele fecha o profetismo bíblico e inaugura assim a caminhada que as primeiras comunidades cristãs também terão posteriormente, de testemunho, de entrega desse encontro pessoal com o ungido do Senhor, com o Messias, com Jesus de Nazaré. O encontro com a pessoa de Jesus muda todas as perspectivas, e aquele que desde o ventre fez este encontro com o Senhor
testemunha durante toda a vida e deixa para nós, portanto, este lastro, esse legado da vivência. Então fica para nós esse bonito exemplo. Acho que ainda diz muito à comunidade cristã esse testemunho de João Batista para todos nós, né? Diz muito. E é bonito como em João a gente consegue ver que ele utiliza daquilo que é próprio do seu tempo para configurar os sinais. O preparar o caminho do Senhor é algo conhecido, o endireitar as veredas, o preparar os caminhos do Senhor, como a chegada do imperador, daquele que era o governante nas cidades. Era necessário fazer isso em cidades próximas aos desertos. João Batista vem dizer disso aos nossos corações. E quem é esse Senhor? Aquele que ele testemunha. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, no terceiro bloco do nosso Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre os personagens do tempo do Advento, nós falaremos sobre a figura da esperança, a Virgem Maria. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre os personagens do tempo do Advento, destacando 3 em especial: Isaías, João Batista, e agora neste terceiro bloco vamos falar sobre o papel da Virgem Maria na vinda do Senhor. A primeira vinda do Senhor que se realizou na graça e através do sim de Maria. Para falar um pouco mais sobre esta personagem que acredito ser fundamental neste tempo do Advento, nós estamos recebendo o Fráter Antônio Matosinho, responsável pela Juventude Missionária Redentorista da província de Brasília. Fráter Matosinho, falamos de Isaías e falamos de João Batista. Isaías fala de uma virgem que deveria conceber um filho, e este filho seria o Emanuel, Deus conosco. João Batista podemos dizer, no parentesco da forma como nós assim dispomos, é sobrinho de Nossa Senhora, né? Então tem uma proximidade. A Virgem Maria visita Isabel e a criança salta de alegria no ventre de Isabel, podemos dizer, já antecipando o seu testemunho na presença do Salvador. Quem é esta menina, esta mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador? Em Maria, muito podemos dizer e, ao mesmo tempo, permanecer calados diante da grande figura que extasia e como que uma menina, para o nosso tempo, uma menina de fato, porque a concepção se dá com ela ainda muito jovem. Os teólogos, os grandes estudiosos dirão entre os seus 12 e 14 anos, uma menina de fato. Mas essa mulher, essa menina, a figura de Maria, é para nós a figura da esperança. E de fato no Advento isso fica muito icônico e se revela de um modo mais visível, porque de fato é no Natal que nós veremos a concepção da Virgem se realizar. Nós veremos o nascimento do Senhor. É ela sendo feita mãe que nos revela a mãe de Deus. Mas é no tempo do Advento, na segunda parte do Advento, que nós vemos se concentrar os relatos acerca dessa figura. E é curioso, nós falamos no bloco anterior de João Batista como uma voz que clama no deserto. O deserto é o lugar do encontro com o Senhor, porque há uma abertura, uma iluminação diante do sagrado, essa abertura que se dá também pelo silêncio. E Maria é a mulher do silêncio, aquela que diante do Senhor se cala e responde não só com o eis-me aqui, mas com as atitudes. Então, essa figura que estremece a história da salvação, com uma postura tão gentil e sóbria,
com um recolhimento que testemunha o tempo do advento. E aí é preciso dizer, um recolhimento que é também de espera e de preparação, porque ela faz parte desse povo que aguardava o toque de Deus na sua história para o seu resgate, para a sua salvação. Embora muito possa se especular, e a gente compreende que para aquela mentalidade semita, Deus interviria com mão forte e poderosa para um resgate apenas político-social, diante da figura do anjo, diante do anúncio, diante de mais uma vez um dado miraculoso, aquela simples menina, aquela mulher se torna grande por saber acolher isso com o coração singelo, com a alegria do sim, de confiar, de entregar-se, aquilo que lá em Isaías era pedido pelo profeta ao povo, de confiar no Senhor e de tornar-se justos diante das propostas que o Senhor fazia ao seu povo. Diante dos sinais do tempo, qual era a proposta? A justiça, o seguimento da lei. Em Maria encontra tudo isso como que uma sementeira preparada naquela menina para poder realizar a vinda do Salvador. Por que nós chamamos Maria de bem-aventurada, né, de feliz, uma vez que nesta linha daqueles que preparam a encarnação, ou pelo menos a contemplação dessa encarnação, por que Maria é chamada de bem-aventurada, Frater Matosinho? Essa bem-aventurança diz aquilo que nós comentávamos um pouco antes no bloco anterior sobre a dimensão do Senhor tocar e do saber ser tocado. Em Maria, o toque do Senhor é muito mais do que de uma mudança da história pessoal, mas de mudança da história total. Nela, toda a lei se realiza. Nela toda a profecia se realiza, porque aquele que era o esperado encarnar-se-á nela, no seu seio. Então, ela se confia, é bem-aventurada porque é aquela que é eleita. E uma vez eleita, quer essa eleição porque aceita e confia. Nela, todas as gerações que esperaram antes verão realizar-se a salvação. E todas as gerações que virão posteriormente terão a oportunidade do resgate do Senhor. Então, nela, a bem-aventurada, aquela que é a escolhida. Sobre o papel da Virgem Maria na vinda do Senhor, a liturgia do Advento oferece duas sínteses nos prefácios 2 e 4 deste tempo que estamos celebrando. Cristo, Senhor nosso, a quem todos os profetas anunciaram, a Virgem esperou com inefável amor de mãe. João o proclamou já próximo e o apontou depois entre os homens. O próprio Senhor nos concede agora nos preparar com alegria para o mistério do seu nascimento, para encontrar-nos assim quando Ele chegar, velando em oração e cantando o seu louvor. Depois, chamando a atenção para o prefácio 4, nós vos louvamos e vos bendizemos e vos glorificamos pelo mistério da Virgem Mãe, porque se do antigo adversário nos veio a ruína, no sim da filha de Sião germinou aquele que nos nutre com o pão celestial e fez brotar para todo o gênero humano a salvação e a paz. E continua dizendo, a graça que Eva nos arrebatou nos foi devolvida em Maria. Nela, mãe de todos os homens, a maternidade redimida do pecado e da morte, abre-se ao dom de uma vida nova. Assim, onde havia crescido o pecado, superabundou vossa misericórdia em Cristo nosso Salvador. É interessante e profundo a forma como os prefácios falam de modo consoante à espiritualidade do tempo celebrado e neste momento da pessoa de Maria, né? Dando a ela toda uma dignidade e reconhecendo essa dignidade no próprio prefácio da oração eucarística. O que eu percebo muito bonito e talvez seja um exercício para todos nós realizarmos com muito cuidado é que a participação na Divina Liturgia, em cada Santa Missa,
quando bem observada, quando bem celebrada, quando a gente reza as palavras, principalmente nas orações e no prefácio, nos dá uma síntese do que os textos bíblicos nos revelam no seu contexto único da mensagem salvadora. E a liturgia organiza isso de um modo bonito, poético, simples, sintético, para nos dizer dessa verdade. Que verdade é essa no caso desses prefácios? Por iniciativa divina, Deus quer tocar o gênero humano porque é criatura amada. E para fazer isso, não quer fazer de modo onipotente simplesmente, mas quer contar com o gênero humano. Aquela realidade que Santo Agostinho testemunha, o Deus que criou você sem você, não quer salvar você sem você. Ou seja, Deus que é todo-poderoso quer contar com a sua criatura, quer que seja participante desse mistério salvador. E não obstante as fragilidades humanas, aqui se levanta um aleluia, louvado seja por essa realidade. O Senhor nos toca, serve-se do gênero humano, aqui na figura de Maria, também para dizer dessa possibilidade da santidade, da santificação, porque o Senhor é que toca. Então, assim, a partir da segunda parte do Advento, nós vemos Maria mesmo como figura central deste tempo de espera. Nela há todos os privilégios divinos para que haja a vinda do Filho de Deus, mas nela também nós vemos a figura de uma mulher, do gênero humano todo nela, ali como a possibilidade de acolhida. Em cada um de nós, na vida da igreja, existe essa possibilidade de uma encarnação do Senhor. E a igreja deve ser aqui também a imagem de Maria, a igreja como cada um de nós, que tem essa missão de espera, de preparar, mas e a própria ideia de preparar já tira a ideia de uma espera passiva, mas de uma espera que é cheia de vida. É esperança, é a figura de Maria. O próprio período da gestação, Frater Matosinho, nos remete também a essa feliz expectativa, né? É interessante, e até quando a gente vai conduzir encontros com casais, com famílias, a gente tem a oportunidade de dizer que a criança não precisa fazer nada para ser amada e para ser querida, né? Para ser acolhida com felicidade. Talvez isso se assemelhe ao amor de Deus por nós, onde nós não precisamos fazer algo em específico para que Deus nos ame por conta disso, né? É um amor pelo simples fato da nossa existência que nos é dada por Ele. E se olharmos para a expectativa desta criança que vai nascer, é natural que olhemos primeiro para a Virgem que disse o seu sim, um sim generoso e um sim que não conheceu reservas, né? Um sim que não colocou barreiras à vontade de Deus, mas que escancarou as portas para que Cristo pudesse assumir a nossa humana condição. Alguns poderão até questionar se o dado de Maria como essa jovenzinha tinha condições de dar um sim completamente consciente. E de fato, do ponto de vista histórico, a distância histórica vai nos impedir de ter esse relato. Ninguém pode coletar essa resposta numa entrevista estruturada com Maria. Mas olhando para as atitudes da vida toda de Maria e esse silêncio que é algo próprio do deserto, o converter o deserto como lugar do encontro do Senhor, não como lugar geográfico, né? O silêncio que na preparação da vinda do Senhor a gente vê em João Batista, que vai para o deserto, nós vemos na vida e no agir de Maria a conversão da sua vida nesse deserto, o lugar do silêncio, não um lugar físico, mas esse lugar espiritual e também psicológico, de encontro com o Senhor em todas as ações. Por isso esse olhar para a Virgem, olhar para Maria, se em primeiro momento de fato foi ou não um sim generoso, é claro, mas um sim completamente consciente, perde de algum modo a relevância total para dizer que a experiência com o Filho amado traz e revela essa experiência do amor que é incondicional e eterno do Pai eterno.
Frater Antônio Matozinho, responsável pela Juventude Missionária Redentorista da província de Brasília. Muito obrigado pela partilha, né? Foi muito bom ouvi-lo. Desde já que você também viva um santo e abençoado Natal, contemplando essas figuras que nós olhamos de modo mais intenso neste programa. Obrigado. Eu agradeço também, espero que todos tenham a oportunidade de, na sua vida cotidiana, se identificar com essas figuras que nos ajudam a preparar bem a vinda do Senhor nas celebrações solenes que se aproximam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço para você. Até a próxima semana, nosso próximo encontro no Conhecimento da Fé.